Isso aí. Tá gravando, deixa eu apresentar a tela. Estão vendo a tela aí? Tranquilo? Sim. Da tela. Estão vendo aí? Sim. Isso. Então, vamos às atividades aqui. Essa semana, assim como na semana passada, o assunto é o mesmo ainda, estatística, tá? Agora a gente vai ver a outra parte, mas é a mesma coisa, então não tem nem o que explicar. Então, essa aula de hoje é mais para tirar alguma dúvida, fazer alguma coisinha e tal, mas está chegando aí no final de dia 15, aí semana que vem é a última semana. Férias, professor. Não, não é férias não. Aí vai ter um recesso. A partir aqui dessa semana de 24 vai ter um recesso e a gente volta dia 4 de janeiro. E aí vai ter aula até dia 28, 29 de janeiro. Tá? Tô preparando uma coisinha especial aí pro quarto trimestre. Mas, então vamos lá. Então, na temática aqui, ó, semana 23 tem 2 tarefas. Então, vamos ver essa primeira tarefa aqui, mas é a mesma coisa da semana passada. Então, a gente tem aqui um videozinho falando sobre introdução à estatística, sobre as medidas de tendência central, média, mediana e moda. A gente já viu isso aula passada. Aí tem um outro vídeo que fala sobre exemplos de média, mediana e moda. Eu não vou soltar o vídeo aqui para vocês. E aí vem uma pancada de exercíciozinho aqui. O primeiro é esse aqui. Tá? E aí, não tem o que explicar. A gente já falou, por exemplo, aqui, ó. Qual é a moda dos seguintes números? E aí, pessoal? O que é moda? O que mais repete? Exato, é o que está na moda, né? O que mais se repete. Então, nesse caso aqui, quem que é a moda? 4. 4. Então, acabou. Vocês já são praticamente estatísticos. Aqui, qual que é a média aritmética dos seguintes números? O que a gente tem que fazer aqui para achar a média aritmética? Somar e dividir pelo tanto de números que existe. Exatamente. Façam aí comigo. 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Mais 9, 20. Mais 3, 23. Mais 8, 21. Mais 3, 34. Mais 5, 39. Mais 10, 49. Somar aí, deu 49 mesmo ou eu estou errado? Então, 9 termos. Pessoal, eu vou começar a falar coisa errada para ver se vocês caem na minha, porque parece que eu estou falando sozinho aqui. É 49 mesmo? Sim ou não? Acho que sim, professor. Não, não tem que achar. Tem que ter certeza. E tem 9 termos? Será que se eu colocar 49 dividido por 9, ele vai me dar a resposta correta? Vamos ver? Olha, ele me deu a resposta correta. Então, Eu tentei uma vez, mas tipo, tem horas que dá e tem horas que não dá. pois é, eu basicamente, eu particularmente, eu nunca tive problema não, mas às vezes pode ser que trave, mas aí, ó, eu coloquei 49/9, que é a mesma coisa que divisão, e deu certo, né? Fica a dica aí. Aqui, qual que é a mediana? Bota os Desses números números aí. todos em ordem e vê qual tá no meio. Exato, coloca os elementos que a gente chama de Põe a rol. quantidade de números. Vai ser 1, depois vem 4, 4, 4, 6, 6 e 10. Então, colocou em ordem crescente ou decrescente.
E aí vamos contar. Tem quantos termos aqui? Tem 4, 5, 6, 7. Então, se é ímpar, vai ser só um termo, né? Que é o central. Você pega 7, divide por 2, dá 3,5. Então, você arredonda para o próximo quarto. Então, a mediana será o quarto elemento. Então, tem 3 para cá, 3 para cá. O quarto elemento, por coincidência, é o número 4. Não quer dizer. E aqui, qual que é a moda dessa brincadeira? 10? 10, né? É isso, pessoal. Eu não vou continuar aqui não, porque vai ser sempre essas mesmas perguntas, tá? Vamos continuar aqui o nosso módulo para eu não demorar muito, o vídeo não ficar muito longo. Então aqui a gente tem um resuminho. Então aqui ele explica, baseado em cookies, como seria a estatística, qual que é a ideia principal. Então aqui é para quem gosta de ler, sugiro que faça aqui essa leitura. E aí ele vai falar sobre um vídeo sobre praticar cálculo da média. Então, aqui já são probleminhas mais elaborados, tá? Então são probleminhas mais divertidos. Então, um grupo de amigos cangurus participou de um concurso de salto. Então, imagina que tem um monte de cangurus saltando, no qual todos os saltos foram medidos. Pocket saltou 16 metros e Hospiter saltou 9 metros e Joey saltou 5. Calcule a média de saltos. Como é que vai fazer aqui, galera? A média dos saltos, do comprimento de saltos desses cangurus. Ele dá até uma calculadora pra gente. Ó. Como é que eu vou calcular a média? Em turma? Soma o 16, o 9 e o 5 e depois divide por 3. Perfeito. Soma o 16, o 9 e o 5. E depois divide por 3, porque são 3 dados. Muito bem. Isso aqui vai dar quanto? 30, né? É isso? 16 mais 9 dá 25. Mais 5, 30. 30 dividido por 3, 10. Se eu não fiz as contas erradas, o raciocínio está certo. Beleza. Aqui, a tabela a seguir mostra quantos pontos cada jogadora do time de basquete Dragons marcou no último jogo. Então você tem ali a Daniela, fez 5 pontos. A Isabela fez 8, a Rafaela fez 11, a Beatriz fez 7 e a Júlia fez 6. Pergunta, calcule a média do número de pontos. Então, nessas questões aqui, vocês podem perceber, só vai cair média aritmética. Tá? Então, ele colocou os probleminhas separados por conteúdo. Então, aqui é a mesma coisa. O que você vai fazer? Somar o número de pontos e depois dividir pelo... Isso. Como é que vai ficar, nesse caso, especificamente? Vai ficar como aqui, pessoal? 5 mais 8, mais 11, mais 7, mais 6, 5. dividido por 5. Calma, devagar. Mais 8 dá quanto? 5 mais 8. 13. 13 mais 11. 24. 4 mais 7. Pode contar nos dedos. 24 mais 7. 31. E 31 mais 6. 37. 37. Dividido por quanto? 5. 5. 37 dividido por 5. Como 37 é um número primo,
Vai dar um número quebrado aqui, então bota 37/5. Beleza, eu não vou fazer os outros exercícios. Vamos para o próximo módulo, próxima etapa aqui desse módulo, que é mediana. Olha só, os dados a seguir representam os números de participantes de cada um dos bailes particulares organizados pela Fennel Eventos. Organize os dados em ordem crescente. Olha, tá pedindo só para você colocar em ordem crescente. Primeiro, né? Você tem que segurar aqui e arrastar, né? Primeiro é o 33, é isso? Depois é o 34. E depois? 38, E depois? 42, E depois? 48. Não, 47. 47, depois o 48. 48, 49, 47. Tem dois 47, vocês perceberam, né? Aham, foi por isso que eu Ó, travei. 47, 47 e depois 43. Confira isso, tá na ordem crescente. Beleza? Tá. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a mediana é o do meio certinho. Então vai ficar. É o quinto elemento, né? 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é esse 47 aqui, ó. Que tá bem no meio, certinho. Vou pegar 9 e dividir por 2. Ele pergunta, calcule a mediana 47. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Os dados a seguir representam o número de vagas disponíveis em cada um dos acampamentos que beiram o rio Shinnecock. Organize os dados. De novo. 9. Deixa o 9, 11. 11. Certinho já, professor. 9, 11, 12, 15, 17, 18. Perfeito. E aí nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis. Opa! Quando é par, você vai pegar os dois do meio. Então, ó, como deu 6, você divide por 2. Aí dá 3. Quando dá exato assim, então você vai pegar o terceiro e o quarto elemento e vai fazer uma média entre eles. Então, o terceiro aqui é 12, mais o quarto é 15. Você vai fazer uma média, ou seja, vai somar os dois e dividir por 2. Então, isso aqui vai ficar 12 mais 15 vai dar 20. 27. Então, 27 dividido por 2 vai dar 13,5. Então, aqui você pode colocar 13,5 ou 27 dividido por 2. Cuidado, não é 37, ou não é 13,5, é 13,5. Tá? Aí, ó, 27 dividido por 2 deu correto. Beleza, então vou parar por aqui sobre mediana, porque é tudo igual. Eu fiz os dois casos mais importantes, que é quando tem um número ímpar de elementos e quando tem um número par de elementos. Posso passar para o próximo ou vocês têm dificuldade ainda? Cri. A próxima, professor. Pode passar, Partiu. Ó, agora aqui, cálculo, praticar cálculos de média quando tem exibição de dados. Então, a gente vai trabalhar com um gráfico. É muito importante prestar atenção nessa legendazinha aqui, ó. Sempre tem uma legendazinha no gráfico, ele diz que cada varinha, ou cada símbolo desse vale uma varinha. Então, nem sempre vai ser assim. Então, a gente tem um gráfico em que a gente tem o número de pessoas e a quantidade de varinhas mágicas dessas pessoas. Na verdade, não são pessoas. É o nome das fadas, né? Então, a gente tem a fada Glenda, fada Flora, fada Madrinha e a fada Primavera. Dessas 4 fadas aí, eu só conheço a fada Madrinha. Não conheço as outras fadas. Então, aqui, ele pede o quê?
Calcule a média dos dados no pictograma. O nome desse gráfico que tem desenho, picto vem de pictura, né? Pictures em inglês, que é desenho. Então, é muito simples, é só você transcrever aqui. A Glenda tem quantas varinhas? 5, correto? Correto? Sim. Sim. A Flora tem quantas? 3. A Fada Madrinha, 3. E a Primavera, 5 também. Então ele quer o quê? Ele quer que você pegue isso aqui, some tudo e divida por 4. Faça a média. Então vai ficar 10, 16, dividido por 4, que vai dar 4. É só isso. Então você coloca o 4 aqui e partiu. Só que às vezes não vai estar em pictograma, às vezes vai estar em diagrama, como nesse caso aqui, ó. Calcule a média dos dados no diagrama dos pontos abaixo. Então aqui você tem gotas de chocolate em diferentes cookies de um pacote. Vocês já perceberam que quando você pede algo tipo, sei lá, um cookie, ele não vai vir com a mesma quantidade de chocolate, de pingo de chocolate no cookie, né? Correto? Vocês nunca tiveram curiosidade em contar quantas gotas de Correto, chocolate tem um cookie? Eu não, misericórdia. Meu Deus, gente, vocês não gostam então de matemática? A coisa mais divertida é você contar quantos confetezinhos tem no cookie. Você contar e ficar fazendo média sobre isso. Foi o que essa pessoa infeliz aqui fez na vida, né? Ela pegou aqui, ó, ela colocou os pontinhos. Você tem que interpretar esse gráfico aqui, então. Número de gotas está na horizontal. Então, 0 gota, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, e aí vai. E gotas de chocolates em diferentes cores. E azul é a quantidade. Pelo que eu interpretei no gráfico, foi assim, então. Então, por exemplo, você tem um cookie que tem 0 gotinhas. Você tem um cookie que tem 5 gotinhas. Você tem um cookie que tem 7 gotinhas. E você tem 2 cookies que tem 8 gotinhas. Então, como é que você calcula a média? Você soma tudo, divide pela quantidade, que aqui no caso é 5. Então, vai 8 mais 8, 16. 16 mais 7, 23. 23 mais 5, 28. 28 dividido por 5. Então, vai dar a média de cookies quebrados aí, né? 28 dividido por 5. Beleza. Tá tranquilo aqui? Posso passar para o próximo? E aí, sucessivamente, pessoal, tá? Não dá para fazer todos. Mas a ideia é essa, tá? Interpretar aqui um gráfico, um diagrama, um pictograma, enfim, um gráfico. Calcular a média entre eles, tá? É um pouquinho mais difícil, mas acho que dá para vocês fazerem. Alguma dúvida? Não. Então, posso passar aqui o carro aqui e continuar? Pode. Sim. Tem mais 2 aqui desse módulo aqui. Então, praticar cálculos de mediana exibidos em gráfico. É a mesma coisa, mas com a mediana agora. Então, eu acho que... Ó, a tabela a seguir mostra o número de aulas dadas por um professor do Departamento de Matemática da Escola Bandeirantes. Então, tem um professor Lino, ele dá 4 aulas. Reinaldo, dá 3. Professora Carla, dá 5. Professor Mário, dá 9. Professor Jair, dá 3. E professora Janete, que já estava aí no fim de carreira, deu 4 aulas. Calcule a mediana. Então, aqui o aluno vai meio afoito, porque acabou de fazer um dever e acertou tudo e tirou 100. Aí ele vai lá e faz o quê? Começa a somar os dados e dividir. Calma, calma, calma. É mediana. Mediana é o termo central. Então, basta que a gente faça o quê aqui? Coloca A gente- em round depois. Isso. Coloque em ordem primeiro crescente, né? Porque senão aqui, ó, mediana aqui, ó, eu já vou procurar aqui no meio e vai dar errado. Então, quem que é o termo menor aí? Vai falando aí para mim. É o
3, né? Sim. Depois o 3 de 3. novo. 4. Tem mais 4, né? 5. Mais 9. Ah, tá. Tem um outro 5. Por 9. último, 9. Acabou, né? Então ele tem 6 números. Se ele tem 6, então os dois do meio vai ser o terceiro e o quarto, que a gente já fez essa questão hoje. Então vai ser 4 mais 4 dividido por 2. Mas olha só, quando os termos são iguais, isso aqui vai dar o próprio 4. Então a mediana é 4. Em média, a mediana é 4. Aqui, ó, mesmo gráficozinho aqui do passado. Calcule a mediana dos dados no diagrama. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para tentar fazer esse aí. 2 minutinhos. Quem terminar, por favor, não fale a resposta. Faça no caderno e espere eu perguntar. Por gentileza, pessoal, 2 minutinhos. Vamos lá? Todo mundo tentando. Eu quero todo mundo tentando. E aí, pessoal, tranquilo? Sim. Quanto que vocês acharam aí? O meu não sei se tá certo, mas o meu foi 5. 5. Alguém achou diferente? Todo mundo achou 5? Então não vou nem corrigir, eu vou botar 5 aqui e vou verificar, hein? Só vou corrigir se alguém tiver achado alguma coisa diferente. Tem uns 10 alunos aí, não é possível. E aí, quem mais? Só um aluno achou 5 e os outros estão calados. E aí, o que eu vou supor? Ah, então pronto. Tem que confirmar. Então vou botar 5 aqui, seguir o bonde, ó. Pronto. Tá. Segue o bonde aqui. Eu acho que eu não vou precisar fazer esse, porque vocês entenderam qual que é o raciocínio, tá? É só lembrar do que ele está perguntando sempre, tá? Ele está perguntando sobre mediana, você vai fazer sobre mediana. Aí tem um videozinho sobre amplitude, e aí é o último exercício desse módulo. Então são exercícios assim que são mais de interpretação, de reflexão. Então olha só. A mediana do número de aparições em revistas de 7 modelos é igual a 5. Então imagina o seguinte. Você tem 7 modelos. Vamos pensar, modelo, sei lá, Reinaldo Giannichini, Paulo Zulu, Leonardo DiCaprio, Professor Davi, que isso, hein? Modelo. E aí cada um apareceu uma certa quantidade de revistas. Então, por exemplo, imagine que o modelo 1 apareceu tantas vezes. É isso que ele está falando aqui. Tá? A amplitude do número de aparições em revistas desse modelo é 5. É 5. Determine a afirmativa a seguir se é verdadeira, falsa ou se contém informações suficientes. Vamos ver aqui o que ele... Se o menor número de aparições em revistas é 3, ele está dizendo assim. Ó, ele está dizendo o seguinte para a gente. Que o menor número é 3. Então a gente sabe que tem um 3 aqui.
Quem a gente sabe o próximo? Não. Vamos, sei lá, x1. E o maior número de aparições é 9. Então, eu não sei x2. Eu sei a mediana. Então, tem 7. Então, o quarto é 5. Eu não sei x3. E eu não sei x4. Mas eu sei que o maior é 9. Então, veja aqui que eu já deduzi aqui. Só com um problema. Eu sei que o menor é 3, que ele está falando, e que o maior é 9. E que a mediana, como tem 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele fala que a mediana é 5. Então, ele me deu essas três coisas. Então, escolha uma resposta. Ah, não. Na verdade, ele não fala que é 9, né? Se o menor número de aparições é 3, então o maior é 9. Então, ele está dizendo se é possível que o maior seja 9. Então, isso aqui é uma conclusão da suposição. Então, isso aqui é uma suposição. Isso aqui de azul é a conclusão. E aí você tem três opções. Ou é verdadeiro, ou é falso, ou a gente não tem como concluir isso como informações suficientes. Tá? Na verdade, ele não fala que a mediana é 5, ele fala que a amplitude é 5, né? A amplitude, pessoal, é um conceito que eu não falei na explicação de hoje. Mas a amplitude é você pegar o maior menos o menor. Você vai ver o quanto que isso aqui está amplo. Tem outros conceitos de amplitude também. Então, como eu não sei qual é o contexto que ele quer colocar aqui, deixa eu só verificar se é a mesma amplitude que eu estou falando aqui, que é você saber o maior e o menor. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Então veja que o que ele falou é justamente o... Está muito alto aqui, deixa eu abaixar o volume aqui. Então veja, pessoal, o que ele está falando... Ixi, eu saí da questão. É justamente o que eu coloquei como hipótese, né? Porque existem outras maneiras de olhar uma amplitude. Mas o que ele está falando é justamente o que eu falei, o que era amplitude. Então, novamente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelos. Então, ele diz que a mediana do número de aparições em revistas de 7 modelos é... Ah, tá, a mediana é 5. Então, 1, 2, 3, a mediana é 5. E ele fala que a amplitude também é 5. Ou seja, imagina que eu vou chamar de A ao invés de X1. Eu vou chamar esse aqui de B, esse aqui de C, de D, de E e de F. Ele está dizendo o seguinte:
Se eu pegar F menos o A, a amplitude é o maior menos o menor. O maior de todos menos o menor de todos. Isso aqui também é 5. Tá? Então, isso é coisa que ele já afirmou. Isso aqui já é verdade. Essas duas coisas. Aí ele coloca o seguinte, se... Então, ele está colocando uma condicional. Então, se acontece algo, então, se P, então que... Então, a gente usa muito isso na matemática. Então, causa e consequência. Então, se a aparição, o menor número é 3, então ele fala assim, se aqui é 3, então eu posso afirmar que esse aqui vai ser 9, então, isso aqui a gente não tem certeza, a gente quer provar isso. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Mais ou menos, mas tudo bem. Sim. Olha só. E aí a gente vai verificar esses dados. Então, olha só. Se o maior número de aparições é 9 e o menor é 3, então a gente consegue calcular a amplitude. Quanto que seria 9 menos 3? 6. 6. Isso não é um absurdo? Isso não é falso? Por que isso aqui é falso? Porque ele diz que a amplitude é obrigatoriamente, necessariamente igual a quanto? 5. E a gente achou que a amplitude é 6, nesse caso, quando a gente supõe que o menor é 3 e que o maior é 9. Então, essa resposta tem que ser falsa. Tá? Ó. Corretíssimo. Vamos tentar com o próximo aqui. Vamos ver se vocês, praticando mais uma vez, a gente consegue entender. Ó. A mediana do número de omeletes feitas por 5 chefes. Opa! 1 chefe, 2 chefes, 3 chefes, 4 chefes, 5 chefes. Ele diz que a mediana é igual a 13. Parou aqui, então eu já sei que aqui é 13. Termo central. E eu sei que esses elementos estão em rol, estão em ordem crescente. A amplitude do número de omeletes feitas por esses chefes durante o almoço é 4. Opa! Então eu não sei quanto que vale esse cara aqui. E eu não sei quanto que vale esse cara aqui. Eu sei que a amplitude, ou seja, B menos A, é igual a 4. Determine se a afirmativa a seguir é verdadeira, falsa, ou se não tem informações suficientes para tomar uma decisão. Nenhum dos chefes fez mais que 14 omeletes. Isso eu posso conseguir verdadeiro, ou ele está dizendo assim, nenhum dos chefes fez mais que 14 omeletes. Eu posso considerar que essa afirmação, baseada nos dados que eu tenho só, ou seja, nos que eu acabei de falar, é obrigatoriamente verdadeiro. Se não for obrigatoriamente verdadeiro, é obrigatoriamente falso, ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vai depender, porque eu consigo provar os dois, então eu marcaria essa terceira opção. Não contém informações Eu acho suficientes. que Eu acho que não. Você acha que não contém informações suficientes? Por quê? Hã? Está em ordem crescente, então depois de 13 pode vir tanto 14 quanto 13, os dois. Exato, faz sentido. Por exemplo, eu poderia ter um modelo assim, né? Por exemplo, agora tem que satisfazer essa condição aqui da amplitude. Então, por exemplo, eu coloco 9, aí depois eu coloco 10, depois eu coloco 13, depois eu coloco 13, e depois eu coloco 13. Nesse modelo aqui, a mediana é 13? Sim, então é verdadeiro. Nesse modelo aqui, a amplitude é 4? É, ó, 13 menos 9 dá 4. Então, nenhum dos chefes nesse caso aqui
fez mais de que 14 omeletes. Nesse caso aqui fez menos. Na verdade, ele colocou fez mais, né? Fez mais de 14. Então, nesse caso, não fez mais de 14. Fez menos. Eu posso fazer um modelo assim. 10, 10, 13, 13, 14. Correto? Vamos lá de novo. A mediana é 13? É. Nem ele falou. A amplitude, ou seja, 14 menos 10, também não deu 4? Então, nesse caso, nenhum dos chefes também fez mais de 14. Fez exatamente 14. Então, no terceiro caso, eu poderia colocar assim: 11, 12, 13, 14, 15. A mediana é 13? É. A amplitude, 15 menos 11, também é 4? É. Então, nesse caso, eu fiz mais. Teve chefe que fez mais de 14. Então, olha só, ele afirmou que nenhum dos chefes fez mais de 14, mas eu apresentei para vocês um raciocínio lógico em que os chefes faz menos de 14, faz igual a 14 e faz mais de 14. Portanto, a alternativa mais adequada aqui é não contém informações suficientes para a gente tirar nenhuma conclusão. Então, não é nem verdadeiro e nem falso. Porque ele coloca que nenhum dos chefes fez mais de 14. A gente apresentou um modelo em que nenhum dos chefes fez mais de 14, mas a gente apresentou um modelo que também os chefes fez mais de 14. Estão entendendo o raciocínio? Sim. Aí você pode questionar, você pode falar, se eu apresentei um modelo em que os chefes fez mais de 14, então isso é falso. Mas o que acontece é que a gente não tem informações suficientes. Entenderam, pessoal? Façam esse agora aí, ó, da árvorezinha aí. Vou dar um minutinho para vocês pensarem nesse da árvorezinha aí. E aí, pessoal, já chegaram a alguma conclusão? E aí, galera? Estão aí? Alguma conclusão? Isso aí é verdadeiro? É falso? É inconclusivo? E aí? Turma, cadê vocês? Eu acho que é verdadeiro, professor. Por que você acha que é verdadeiro? Diga. Eu acho que eu não vou conseguir explicar, não, professor. Tenta. Se você não conseguir, pelo menos você tentou. Assim, ele fala que o número de parques limpos por essas é 7, não é? Ele fala que a amplitude é 7. Então, aí eu não sei se tá certo, né? Mas assim, eu peguei o maior, o 10, né?
e fiz menos 3, que aí deu 7. Aí eu não sei se é verdadeiro ou é falso. Aí só que eu acho que é verdadeiro, né? Tá. Então, aí seria verdadeiro, mas aí que tá. É mais ou menos isso que você está pensando, só que você não está conseguindo organizar a lógica, porque diz assim, o menor número possível de parques limpos será 3. Eu acho que seu raciocínio não está errado, não. Vamos pensar junto. Ó, são 10 garis. Você sabe que são 10 garis. Então, você vem aqui e faz aqui 10 garis. Só que eu não estou conseguindo, porque travou aqui o meu negócio. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fala o seguinte. Ele fala que a mediana é 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como é 10, a mediana está aqui no meio. A gente sabe que a mediana é a média desses dois. Então, aqui pode ser qualquer valor. Só que a soma dos dois dividido por 2 é 4. E ele fala que a amplitude é de 7. Então, aqui é A, aqui é B. Sabe que B menos A é 7. Aí ele vem com a condicional. Ele diz assim, se o maior número de parques limpos por um gari foi 10, então ele fala assim, se o B é 10, ele pergunta, o menor número possível de parques será 2? Ou será 3? Então, a princípio, faz todo sentido, porque 10 menos 3 dá 7. Né? E 3... agora, ele quer saber se 3 é o menor possível. Né? Ele quer saber se 3 é o menor possível. Então, a gente sabe que o 3... que 2, por exemplo, não vai dar certo. Porque 10 menos 2 dá 8. E aí, amplitude... Aí fura a ideia da amplitude. Então, 10 menos... E a gente sabe que o maior é 10, então 3 é o menor possível, sim. O problema é... Se 3 é o menor... Então, aqui não pode ser, por exemplo, 2. Aqui tem que ser 3 também, ou 4, ou 5. Só que a gente sabe que a mediana aqui, a gente sabe que a soma desses dois é 4. A gente sabe que a soma desses dois é 4. Então, aqui, por exemplo, poderia ser um 5, e aqui poderia ser um 3. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, aqui deveria ser 3, aqui deveria ser 3. Tá? E aí, isso aqui é 5, aqui não pode ter mais 4. Aqui tem que ser 5, 6, 7. E esse modelo é possível, por exemplo. Né? Então, para que seja totalmente verdadeiro, basta que você não encontre nenhum modelo que fure isso. Tá? Se você encontrar algum modelo que aqui seja 2 e aqui seja 10, aí você consegue achar o furo. Mas, particularmente, eu acho que não existe esse modelo. Então, a resposta, então, você está certo. É verdadeira. Tá? Aí, ó, verdadeira. Ah, entendi. Beleza? A questão aqui, como ele colocou a mediana, era só se aqui, por exemplo, desse algum problema na mediana. Se você coloca 3 no começo aqui, e aqui, por exemplo, o 3 não encaixaria. Mas como esse modelo que eu fiz aqui satisfez, então eu tô tranquilo. Né? É isso, pessoal. Esse primeiro módulo fala sobre mais moda mediana. E no segundo módulo, aqui eu vou passar aqui mais rápido um pouquinho, é sobre histograma e gráfico. Então a gente tem aqui um resumo, não tem nem vídeo, esse tópico aqui não tem nem vídeo, tá? E a seguir a gente tem gráficos, tá? Então, por exemplo, Eduardo recebeu uma tabela com informações e deseja colocar em um gráfico. Então, por exemplo, português, 40% dos alunos, matemática, 22%, geografia, 38%.
qual gráfico é considerado o mais adequado para esse conjunto de dados? Então, veja que é uma pergunta que exige que você entenda o que é gráfico de linha, o que é gráfico de setores e o que é histograma, tá? Então, por exemplo, gráfico de linha é esse gráfico aqui, assim, ó. Então, por exemplo, você tem aqui a porcentagem e você tem aqui as disciplinas. Português, matemática, geografia. O gráfico de linha é aquele gráfico assim, por exemplo, português, 40%. Matemática, eu não vi os dados lá, deixa eu ver. 22%. Geografia, 28%. Então, esse seria o gráfico de linhas, beleza? É aquele que, por exemplo, é usado em pesquisa de política, por exemplo, o candidato A, ele saiu de tantos por cento e foi para tantos por cento. Estão entendendo? O gráfico de setores, esse segundo, é também conhecido como gráfico de pizza. Né? Então, é aquele gráfico que faz assim, ó. Por exemplo, português. Puxa, não tá tocando de cor, não. Que lombra deu aqui. Vocês estão aí ainda, pessoal, escutando? Tô. Então, português, 22%. Cara, o negócio aqui deu um... Nossa senhora, travou aqui, só quer fazer escrever de rosa. Não quer nem apagar. Não, agora quer escrever. Meu Deus, bugou. Aí. Então, quando falar gráfico de setores, você vai lembrar do gráfico de pizza. Você vai pensar numa pizza e aqui vai ser dividido a região em relação às porcentagens. Então, por exemplo, português 40%, 40% é quase a metade. Aqui, português. De histograma, né, professor? Matemática. Calma. Matemática, 22%. E geografia, 38%. Então, esse é o gráfico de setores. E histograma é um gráfico que é o que a gente estudou na última aula. Ele é muito parecido com o gráfico de barras. Por exemplo, o gráfico de barras seria assim: português, matemática e geografia. Só que eu peguei os dados errados. Tá? Só que o histograma ele não é igual ao gráfico de coluna. Ele não tem essa função. Tá? O histograma, ele, como a gente viu, ele é assim, ó, português, de 0 a tantos por cento. Matemática já vai emendado aqui, de tantos a tantos. Então, ele tem meio que uma continuação entre as barras. Ele é emendado. Ele fala só de uma coisa só. Tá? E a gente já estudou ele, por isso que eu... Tá? Então, só assim, por alto, qual que você acha que é o mais adequado para saber se você assistiu aos vídeos anteriores, se você tem noção do que é gráfico? Qual que você marcaria? Hã? Se você está sentindo uma dúvida, é porque você realmente não sabe ainda o estudo de gráficos que foi da aula passada. E também porque eu falei que essas aulas estão conectadas às aulas das séries anteriores, que eu não fiz esse resumo aqui. E também porque se a gente tivesse na aula presencial, eu faria vocês fazer um trabalho, já estava planejado, um trabalho científico em que você teria que escolher o gráfico mais adequado e você teria que estudar sobre isso. Então, se você está com essa dúvida, eu peço para que você pare um pouco um tempo na sua vida e vá assistir as aulas anteriores para entender o que é cada tipo de gráfico. O gráfico de linha tem lá na 6ª série. O gráfico de setores tem lá na 7ª série. Então, tem que ver esses gráficos, tá? Então, aqui a resposta correta seria gráfico de setores. Tá? O histograma não seria legal aqui, porque o histograma ele fala mais de etapas, tipo por exemplo, altura de pessoas. Então, é só uma unidade. Então, por exemplo, seria de 0 a 1,80
1,5 m, de 1,5 m a 1,60 m, de 1,60 m a 1,70 m. Então, ele divide isso aí, mas é a mesma, vamos dizer, qualidade, a mesma grandeza. Aqui não, a gente tem português, matemática e geografia. Tá? E se você pegar aqui, você vai ver que está em porcentagem, já é uma dica, não quer dizer que é uma regra. E aí os setores, quando está em porcentagem assim, se você somar tudo, você vê que vai dar 100%. Então é só você pensar, pô, toda vez que for algo que tem que dar 100%, pô, faz sentido você pensar numa pizza, porque aí cada tamanho da fatia vai ser uma porcentagem. Tá? Então, ó, resposta correta, gráfico de setores. Aqui, ó, qual dos gráficos é um histograma? Então, novamente, esse aqui, ó, 80, 100, de 100 a 120, 120 a 140. Todas as barras emendadas. Histograma. Aqui não é histograma. Por quê? Porque são coisas diferentes. Ó. Gato, pato, cão e rato estão separados. Esse aqui é o famoso gráfico de colunas. Gráfico de barras. Gráfico de barras. Então, histograma é esse aqui, ó. Tá? Classifique o gráfico. Que gráfico é esse? Esse aqui é um histograma. De 1 a 7, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10. Quantidade de crianças, é a mesma grandeza. As barras estão emendadas. Histograma. E por último, esse aqui é o famoso gráfico de setores. Ó. Você tem 100%, aí você tem português, você tem matemática, você tem história. E somando tudo, isso aqui vai dar 100%. Sabendo que ciências é o que tem mais porcentagem de alunos. Então, esse aqui é o gráfico de setores. Então, não é difícil. Beleza? Beleza, pessoal? Então, é isso. Para essa semana, são essas duas atividades. E aí, uma aluna me fez uma pergunta, eu acho interessante. Ela me fez a seguinte pergunta. Ela apagou aqui do histórico. Mas a seguinte pergunta foi feita assim, que é muito interessante, porque é dúvida de outros alunos. Ela falou assim, professor, para fazer as atividades da semana, eu preciso fazer só as recomendadas? Ou eu tenho que fazer todas que tá lá nos vídeos? Aí eu falei assim para a aluna, depende. Se você quer aprender de verdade, você tem que fazer tudo. Você tem que assistir os vídeos e fazer todas que estão lá. Se você só está pensando em nota, você faz só o que vale nota, que são as recomendadas. Então vai depender do que você quer para a vida. Se você quer apenas se enganar e tirar nota e achar que está aprendendo alguma coisa, ou se você quer aprender realmente de verdade e fazer a diferença no futuro. Porque aí você não vai precisar estudar isso de novo. Então aí, meu irmão, vai depender de vocês. Eu não sei qual que é o objetivo de vocês. E não acredito que o objetivo de vocês sejam os mesmos. Acredito que tem aluno aqui que realmente só está atrás de nota. E acredito que tem aluno aqui que quer aprender de verdade. Então, eu não posso responder uma coisa que é particular. Mas aí já estou dando a resposta para vocês. Tá joia? O Leonardo está dizendo que não come cookies. Uma pena. Porque é muito gostoso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até semana que vem. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a realizar as atividades que eu sugeri. Faça antes da sexta-feira. Tentem tirar a nota máxima possível. E é isso aí. Um forte abraço a todos, beleza? Tchau, tchau para vocês, meus queridos. Falou, professor. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Professor,